Pronto, meus amados irmãos do Grupo Escatom, todos que estão assistindo essa live. Hoje, dia 25 de agosto de 2026, estamos estudando o princípio de dores e a grande tribulação. E na semana passada tivemos algumas perguntas que ficaram adiadas para abrirmos a live hoje. E, de acordo com o andamento, nós podemos ainda fazer alguma exposição com slide. Então, o irmão Elias tem a palavra para administrar aí as perguntas. Obrigado, professor Evaldo. Primo, você tem a oportunidade de fazer a sua pergunta, por favor. Obrigado. Ok, ok. Minha pergunta está no versículo 26 de Daniel 9, ali quando é dito que até ao fim vão haver guerras, estão determinadas as assolações. E esse até ao fim, o pastor Evaldo abriu ali como sendo a era da igreja, esse até o fim. Então, a minha pergunta era justamente, gostaria de entender melhor como foi definido, né, essa questão de até o fim aí sendo a era da igreja. E emendando a minha pergunta, no versículo 27 é dito ali que O e sobre senhor, e sobre irmão a Maumi, sim, se o senhor puder colocar já o versículo, até para Daniel, o tá certo, pessoal que vou vai colocar. assistir a live já poder se Tá, familiarizar. eu vou colocar aqui o texto que Texto foi dito da de semana Daniel passada. 9, 27. 27. Isso, deixa eu colocar aqui. Então, aqui, Se eu quiser colocar aí o. o Isso. texto. Mas só pode abrir o slide, porque aí já fica Tá, melhor. ok, Só poder ok, ver. ok, certo. Espera um minutinho só aqui, então. Cadê o F5? O senhor até grifou aí o até o fim, né? Deu Isso, exato. uma grifada boa aí. Aí, aqui, Pronto. e na pergunta ainda, pastor Evaldo, e na pergunta Sim. ainda, no versículo 27, quando ele diz, estão, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Na pergunta, eu emendo, esse assolador não está relacionado com as assolações do versículo 26? Pronto. O senhor fechou aí. Não foi a pergunta? Isso, é a pergunta. É por que identificar, né, até o fim como sendo a era da igreja, e se esse assolador do versículo 27 não faz referência às assolações, né, ou às destruições do versículo 26? Ok, ok. Nós fizemos aí tentamos aí interpretar do capítulo 9 de Daniel, são as 70 semanas, e aí dos versos 24 a 27, né? E Isso. o texto em si é o 26 que diz: depois das 62 semanas, está seguindo uma ordem, né? Eu coloquei Certo. 69, será cortado o Messias, que foi morto na sexta-feira. Ele entrou triunfalmente em Jerusalém no domingo ou segunda-feira, depende de cada escatólogo na cronologia. E diz, a gente está dizendo o seguinte: quando é que a igreja nasce? A igreja nasce no ano 32 ou 33 da era cristã e está aqui até agora, né? Está até agora no século 21. Então, é, nós encontramos espaço de tempo dentro da era da igreja para, primeiro, o ano 70. A igreja nasce em 32 ou 33. Você botar aí 37 anos, a igreja já nasceu quando a profecia já fala
que o povo do príncipe que há de vir, fala de dois eventos, destruirá a cidade e o santuário. E fala do que o seu fim, o fim aí é o fim do santuário e da cidade será como uma inundação. E aí emenda, e até o fim haverá guerras e estão determinadas assolações. A gente não pode dar um salto para esse até o fim, para jogar para o período tribulacional. Entende? Porque nesse recorte você tem, depois das 69 semanas, você tem, terminaram as 69 semanas com a entrada triunfal, e aí a gente tem a morte do Messias, a morte do Messias, ele será cortado, a destruição do templo e também da cidade. E dentro desse contexto, que já abrange 37 anos de era da igreja, ou seja, a igreja já está aí. Quando o templo foi destruído, a igreja já estava espalhada pelo. A igreja de Jerusalém foi destruída também ali, né? Claro, não é templo, né? É. Tem alguém aí com. Tem alguma coisa? Deixa eu ver. Pastor, nós estamos ouvindo perfeitamente. Estamos ouvindo. Hã? Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Espera aí. Pronto, parece que entrou aí alguma coisa. Mas agora, então, esse até o fim está relacionado com o. Porque a gente tem três fins, né? Tem o fim da era da igreja, tem o fim da era da tribulação, o tempo da tribulação, e tem o fim do milênio. Então, quando diz e até o fim haverá guerras, estão determinadas as assolações, ele não está dando um salto para o período tribulacional, porque aí é que vem, e ele firmará uma aliança com muitos no 27 por uma semana. Então, eu não consigo associar o até o fim para dentro da semana do 27. Para mim, esse até o fim está numa continuidade do que já ocorreu em 37, em 33, em 37 anos, que é o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, que é o Império Romano, lá com Tito, e o santuário. Dentro da era da igreja, nós temos já a destruição do santuário e a destruição do templo no ano 70. Então, quando ele coloca que até o fim estão determinadas guerras e haverá guerras, estão determinadas assolações, eu entendo que está dentro do intervalo entre a 69ª e a 70ª semana. Porque, irmão Almir, abriu-se o intervalo quando no verso 26 tem esse advérbio de tempo depois. Então, depois das 62 semanas, ou seja, depois das 69, já abriu um leque aí. Será cortado o Messias? Não foi na era da igreja, mas já abriu um leque. O Messias é cortado, vamos colocar aqui, 4 dias depois da 69ª semana de Daniel se cumprir. E que não é a 70ª. Aí você já tem 4 dias depois, que vai dar na sexta-feira. Aí você tem mais 37 anos depois, você tem o povo do príncipe derrubando, destruindo o santuário e a cidade. E aí, dentro desse contexto, é que o Gabriel coloca. E até o fim, ou seja, o até aí, até o fim, estão determinadas as assolações, então estaria dentro desse contexto da era da igreja. Isso que eu coloco. Assolações. Assolações é um tema vasto, né? Assolações você pode ter as pestes. Então, as guerras trazem assolações. Então, Primeira Guerra Mundial não está no contexto da tribulação, 14 a 18, está no nosso contexto da era da igreja. Segunda Guerra Mundial, 39 a 45, na era da igreja. Revolução Francesa, queda da Bastilha, a
as pestilências, né? A gripe espanhola, a, as pandemias, Covid-19. Então, essas assolações já estão aí. Isso a gente pode pegar da seguinte maneira: não, mas tem o assolador. Claro, quem provoca as assolações no momento, na era da igreja, é o assolador, que é quando Paulo diz lá em 2 Tessalonicenses, o mistério da iniquidade já opera. E ele opera como? Com as assolações, com as guerras, com as heresias, com tudo, né? Então, o Deus deste século, o príncipe deste mundo, ele matou Jesus, né? Jesus Cristo já está vindo, o príncipe, né? E esse Deus deste século continua provocando assolações, tribulações, perseguições, as tribulações que a igreja enfrentou através dos tempos, as perseguições do comunismo, do islamismo e outras perseguições. Então, são assolações. Então, quando diz o mistério da iniquidade já opera, somente há um que resiste até que no meio se atire. Então, já há o mistério da iniquidade atuando, mas esse mistério da iniquidade estará em avanço pleno na tribulação. Então, na grande tribulação. Então, essas abominações virão na grande tribulação, provocadas pelo assolador. Mas o assolador continua também na era da igreja. Ele não está amarrado, como pensam os aliancistas, ele está atuando, o diabo está ativo e bem ativo no nosso planeta. E desde a época de Jó, ele já estava ativo e ele estará ativo. Agora, quando ele for derrubado da terra e adentrar o anticristo e trazer, por pouco tempo que lhe resta, uma assolação maior, então, aí o assolador vem. Mas nós podemos abrir a guarda dizendo que essas assolações determinadas no controle de Deus, vindas do assolador, já estão presentes na era da igreja, como estavam presentes até antes da era dela. Então, eu não vejo necessidade de pegar as assolações do versículo 26 e só permitir que elas atuem com o assolador no período da grande tribulação, quando ele rompe o pacto. Porque até mesmo dentro do contexto dos primeiros 42 meses, claro que ele está lutando contra o Miguel, junto com os anjos, mas ele também já tem uma atuação dentro do período inicial do princípio de dores. Então, eu não vejo que esse até o fim haverá guerras e estão determinadas assolações, seja necessário projetá-los para o período tribulacional. E as assolações, para mim, do versículo 26, elas não estão num contexto de uma assolação maior vindas sobre a asa das abominações pelo assolador. É isso. Ok, pastor, muito obrigado por sua explicação. Realmente é difícil, né? É um texto difícil, a gente entende, e o pastor deixou claro aí a posição. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, irmão Daniel, tudo bem? Boa Pedir noite. você, Boa noite, primo, pode Daniel. voltar para a tela normal, primo, por favor? Deixar na tela com todos presentes. Isso, obrigado. Irmão Daniel, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Eu estava quietinho aqui, mas ouvi muito bem. Obrigado, pastor Evaldo. Muito bom. Pronto. Tá bom, irmão. Parece que o Pastor senhor. Evandro também, boa noite. Seja bem-vindo, pastor. Não sei se o irmão Elias se falou no irmão Daniel, não sei se ele tem também, ó. Ficou a pergunta dele. Irmão Daniel, se Parece-me tiver. que ficou, viu? Ficou no. Foi o irmão Mi, Na- ele e o senhor, os três. eu tenho também uma aqui pequenininha. Irmão Daniel, não sei se você tem a sua pergunta, se quiser, pode fazer. Pastor Evandro, boa noite, viu, pastor? Tá bom, ele tá ali, mas não sei se ele tá agora lá. Daniel, É, ouviu? eu estou dirigindo, eu estou chegando em casa. Ah, Assim que eu chegar, se der tempo,
eu faço minha pergunta. Bom, tá bom. A gente abre uma exceção para você fazer, tá? Muito obrigado. Assim, Valdo, assim, das coisas que eu fico pensando é que se em 1930, por exemplo, né, a igreja pregasse, não sei, posso estar falando uma grande besteira, mas vou falar. Se a igreja falasse, olha, a volta de Cristo é iminente, pode vir amanhã, não poderia ser verdade, na minha opinião, porque Israel nem tinha voltado ainda para a terra dele. Israel não estava lá ainda. Então, ia ser complicado, porque Israel hoje está desde 1945, né? Oito. 1945, nós estamos Oito, em 2020. oito, 1948. 45. 45. Então, 48. hoje é 26, está lá mais de 70 anos, né? 71, 72. E hoje constituiu realmente uma grande nação. E hoje, se nós olharmos friamente, eu costumo pensar que não há nada hoje que possa impedir a volta de Cristo. Nada. Porque Israel está lá, as pedras estão se movendo, as nações, uma com a outra, juntando, Israel está do lado de cá, os Estados Unidos está aqui, um outro que vai ficar do lado deles, e a grande maioria vai ficar contra. Então, as pedras do tabuleiro estão se movimentando. E só tem uma coisinha que eu fico pensando, como é que vai resolver isso? Eu espero que a gente não esteja aqui. Como é que vai resolver o problema do templo? Porque o anticristo, na segunda metade, na primeira metade, ele vai no templo. Então, se não tiver o templo, como é que ele vai sentar lá? Então, aí eu já ouvi alguém dizer: para construir o templo, hoje, com a tecnologia, faz em um mês, faz em 2 meses. Também não é assim. E, além disso, existe o fator político, que a gente sabe muito bem, que lá, a área do templo, especialmente, que é Jerusalém Velha, ela é uma área de todos, é muçulmano, cristão, judeu. Então, o anticristo vai ser, né, a gente sabe que ele vai ser muito forte, para conseguir conciliar tudo isso e fazer o templo judaico ali, naquele lugar que a gente sabe que é ali. Então, isso é uma dúvida que eu tenho muito grande. Se o pastor puder dar uma luzinha sobre isso aí, o que que ele acha a respeito disso? E a sua explicação do até o fim, eu nunca tinha ouvido até aqui. Esse pensamento, e na minha cabeça sempre tinha ficado que esse até o fim era até o fim de tudo, até o fim lá de tudo, né? Então, pastor Evaldo, muito obrigado, eu agradeço realmente. Faz sentido. Faz sentido até o fim ali. Então eu realmente gostei, tá bom, pastor? E, primo, obrigado pela sua pergunta, primo, porque essa pergunta aí, ó, genial, muito boa. Pastor Evaldo. Pronto, irmã Elias. Vamos tentar aí sintetizar com algumas questões aí que precisamos pontuar, né? Então, veja, não é fácil, não é fácil. Eu coloco uma questão que diz respeito iminência, à iminência, porque quando a gente vê o apóstolo Paulo, nos dias dele, por 2 vezes ou mais, ele dizendo assim, em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, e em dado momento, nessa perícope aí, ele diz: nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, nós. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, de 50 a 54, ele diz: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, e aí ele se inclui nos vivos. Lá em 2 Coríntios 5 também ele fala, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, em 1 Tessalonicenses 1, 10, 1 Tessalonicenses 5, 9, onde ele diz: esperarmos do céu, Senhor. Então, é século primeiro, e não tinha nem tido o holocausto, não tinha nada de Israel,
Israel estava lá, né? Israel estava lá e o templo estava lá quando Paulo fala. O templo não tinha sido destruído. E quem sabe ele estava pensando, quando ele falou em 2 Tessalonicenses, ele se assentará no templo de Deus querendo parecer Deus, o apóstolo Paulo, que o senhor falou aí, ele estava pensando no segundo templo, que estava lá. Então ele estava pensando na escrita dele, ele estava pensando que o anticristo ia se assentar naquele templo, né? Mas aí vem Jesus e diz, claro, eu estou conjecturando, né, que Paulo estava pensando naquele tempo, porque ele estava de pé, mas o próprio Senhor Jesus Cristo já fala da destruição do templo no sermão escatológico. Então, essa iminência de Cristo, ela traz a ideia de a qualquer momento Jesus voltar. Porém, entendo perfeitamente que as peças do tabuleiro vão se mexendo, como o senhor falou. Então, se a gente tem 14 de maio de 1948, um dado que os aliancistas não contavam com ele, 14 de maio de 1948, o templo foi o templo que o Israel voltou para sua terra, né? Então, isso aí é algo importante. Quanto à construção eu ainda defendo essa ideia de que a igreja só vai ser arrebatada, a igreja vai ser arrebatada e o templo não vai estar construído, né? Eu não, eu vejo assim, porque é um templo e outro templo. A igreja é um templo, que é a casa não feita por mãos humanas, né? Então, quando Estevão estava lá, próximo ao templo, e ele, no sermão dele, ele cita Salomão falou, e Paulo lá em Antioquia da Psídia também cita no capítulo 13 de Atos, Estevão no capítulo 7, que Deus não habita em templos feitos pela mão do homem. A igreja de Deus não tem templo, né? Mas ela nasce no cenáculo, no espaço do templo. Onde ela nasce? Ela nasce no templo, no segundo templo, mas ela não, ela própria é que é o templo do Espírito Santo. E aí eu penso que a destruição do ano 70, para você ter a construção do terceiro templo, com o apoio, e aí já nos chama a atenção de que quem vai, assim como Josué e Zorobabel foram responsáveis pela construção do templo, as duas testemunhas elas têm uma identificação com Josué e Zorobabel, porque lá em capítulo 13 elas são chamadas de dois castiçais e duas oliveiras, e lá em Apocalipse 11 também. Embora para mim não é Josué e Zorobabel, mas eu quero fazer essa equivalência pensando em Moisés e Elias, né? Então, assim como Josué e Zorobabel foram responsáveis pela construção do segundo templo, provavelmente Elias e Moisés serão responsáveis pela construção do segundo templo. E nós não vamos ver Elias e Moisés, né? Nós vamos ver Jesus, né? Então, diante disso, o local, porque tem gente que diz assim, não, mas para construir tem que demolir o Domo da Rocha, tem que demolir lá o aquele que não é nem sinagoga, né? Não é uma sinagoga, é Mesquita. não é nem chamam de Mesquita de Omar, né? É. Mas só que aquele Domo da Rocha é algo assim, não é algo para culto islâmico, é aquela cúpula lá como um símbolo da religião islâmica, um símbolo maior da religião islâmica. Mas alguém já trouxe até maquete dizendo, abrindo a possibilidade de se construir o templo sem destruir o Domo da Rocha, lado a lado. E eu vejo essa possibilidade porque se o anticristo vai promover a paz e o pacto de paz, ele não pode promover a paz. Que paz? Não é a paz dele com Israel. O anticristo não vai fazer a paz dele com Israel. Ele vai fazer a paz dos povos árabes com Israel, da Palestina com Israel.
Então, como é que pode ter paz de Palestina com Israel destruindo um símbolo sagrado dos islâmicos? Mantenha o Domo da Rocha e ao lado o espaço é amplo, dá para construir. E a terra considerada sagrada é o todo ali. Então, tem condições de fazer junto, não vejo problema. Porém, o irmão Elias levanta e a possibilidade da construção, ela demanda um certo tempo. Mas, sim, assim que a igreja for arrebatada, não é de imediato que começa a tribulação. A tribulação só começa com a assinatura do pacto. E talvez esse tempo aí, esse espaço, ele seja um espaço até que propicie, o anticristo propicie a construção do templo, entende? E que pode levar um tempinho, digamos, não muito grande, porque quando se cumpriu a 69ª semana, para a igreja nascer, levou 50 dias, e 50 e alguns dias, porque a igreja não nasce assim que termina a 69ª semana. A 69ª semana é a entrada triunfal. Depois que Jesus é morto, ele é morto um pouco mais à frente, na sexta-feira, ainda ele ressuscita no primeiro dia da semana, leva 40 dias aqui, vai para o céu e ainda vem mais 10 dias para a igreja nascer. Temos aí pelo menos 50 dias para a igreja nascer. Entre a 69ª, você tem um espaço aí de 50 dias. Então, 50 e mais alguns dias. Então, do mesmo jeito, para o pacto ser assinado, não vai ser igreja arrebatada, pacto assinado. Não, leva ainda um tempo. E nesse tempo aí você, depois desse tempo, é que você tem o período da grande, ou da tribulação, chegando, né? O advento. Então, nesse ínter aí, vai dar tempo de construir o templo, eu acredito. A outra coisa do fim, irmão Elias, eu friso mais uma vez. Existem 3 fins. Oi. Existe o fim do tempo da igreja, primeiro fim, ou seja, a igreja está se aproximando para o fim. A gente chama esse fim de últimos tempos para a igreja, últimos dias para a igreja. Quando começou isso? Quando Pedro se levantou lá e disse que citou Joel e disse: acontecerá nos últimos dias. Existem os últimos dias da igreja. Os últimos dias da igreja denotam o quê? Um fim. Quando terminar o último dia em que a igreja estiver aqui na terra, exemplo, hoje, dia 25 de agosto, se daqui a pouco a igreja for arrebatada, hoje foi o fim. Terminou aqui o fim da igreja, o fim da igreja. Mas existe o fim para o período tribulacional relacionado com as dores de Israel. Quando foi feita a pergunta para Jesus, lá dos apóstolos, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus vai trabalhar aquele fim, já não é mais para a igreja. Aqueles são os últimos dias de Israel, que vai do início do pacto até o final. Quando terminar, quando vier Armagedon, Meguido, ali na batalha do Vale de Israel, é o fim. Lembra que Jesus falou, estas coisas, todas essas coisas vão acontecer, mas ainda não é o fim. Lá em capítulo 24. Ainda não é o fim, na primeira parte. Aí depois ele traz algumas coisas para mostrar o fim. Quando é o fim? No final da tribulação. Então, tem o fim para a igreja, tem o fim para as dores de Israel e tem o fim para o milênio. Aí é 1 Coríntios 15, é o final de tudo, é o final da história, para depois vir o estado eterno. Então, quando lá em 1 Coríntios 15, 22 a 24, ele diz assim, cada um por sua ordem sobre a ressurreição. Aí diz, cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim. Que fim? O fim do reinado de Cristo milenar. Aí é a consumação dos séculos, o fim da dispensação da plenitude dos tempos. Aí ele diz, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Pai, porque convém que ele reine até que ponha todas as coisas debaixo dos seus pés. Então, são quantos fins?
Três. O fim da era da igreja, numa visão pré-tribulacional. O fim da gestão do governo humano anticristão. O fim do governo do homem, que é o governo humano que começou lá na época de Noé, e aparece, desponta lá o Nimrod, tem a Torre de Babel, essas coisas todas. Então, na dispensação do governo humano, quando começa lá com o Nimrod, e termina com o anticristo, que é o homem-homem, para depois vir o governo final da história com o Deus-homem, que é Jesus Cristo. Então, aí sim. Então, tem o fim, era da igreja, tem o fim, era do governo humano anticristão, e tem o fim do governo humano Cristo. Pronto. Primeiro fim, arrebatamento da igreja. Segundo fim, tribulação, grande tribulação. Terceiro fim, milênio. Pronto. 3 fins resolvidos aqui no Escatom. Muito boa, muito boa. Muito boa a explanação aí desses 3 fins aí. Agora, uma observação aí, pastor Evaldo, sobre a questão de Paulo estar pensando no segundo tempo. Será que ele não conhecia Daniel 9:26? O apóstolo Paulo era um rabino, né? Fariseu de fariseu. Ele conhecia as escrituras, né? A pergunta é boa. Ele não trata, eu não lembro dele ter tratado disso, mas aí o senhor me pegou pelo pé. É possível que Paulo, eu tenho que pedir perdão a Paulo agora, porque pode ser que quando Paulo falou ele se assentará no templo de Deus, ele tenha uma referência, pode ser não, é correto, viu? Me perdoe aí esse lapso. Bem compreensível. Obrigado, pastor. Muito bom, muito bom. Pastor Evaldo, dessa vez passa, hein? Dessa vez passa. Não, realmente tem umas coisas assim que são incríveis mesmo, né? Agora, a pergunta que o primo faz, pastor Evaldo, nossa, eu vou te falar uma coisa, viu? Não é fácil não, viu? Muito bom, uma benção. É uma pergunta excelente. Eu acho que ele está aprendendo com o pastor Evaldo, viu? Mas, claro, Que oh, às sem vezes, dúvida. que Sem às dúvida vezes eu nenhuma. faço uma pergunta aqui que às vezes desmonta alguma argumentação. Ele É fez, por isso que eu estou aqui toda terça, não quero perder nada. me pegou pelo pé. Os 3 fins aí foi maravilhoso, eu não tinha pensado sobre isso também. Muito bem, não. Muito Muito bom. bom. Fique à vontade, pastor Evaldo, por favor. Agora, e o Danimão Daniel já está em condições aí de fazer a pergunta dele? Acho que ele não conseguiu chegar ainda. Então, pastor Evaldo, pode seguir, por favor. Pronto, então, irmão, vamos para o slide de hoje, para a gente poder trabalhar um pouquinho. Eu estou aqui olhando o tempo, eu vou tentar ser breve para ainda abrir espaço para os irmãos para discussões também. Se me permite, pastor, Sim. talvez pelo horário, fique à vontade para expor o tema completo e a gente começa na próxima semana com as perguntas. Para não ficar muito pouco hoje, então é melhor expõe os temas, as perguntas que a gente tiver, a gente anota e na semana que vem a gente começa perguntando como hoje. O que vocês acham? Tudo bem? Bem, Pronto, então vamos lá. Vamos lá. Arquitetura das dores de parto, uma análise dispensacionalista sobre a tribulação, as entidades proféticas e a plenitude dos tempos. Pode passar, irmão Mi. É o Leo Schaeffer, falando desse período das dores, ele diz, ele diz, e o tempo dos sofrimentos mais severos, é o tempo dos sofrimentos mais severos e a hora do término dos tempos dos gentios, o tempo dos gentios terminam nesse período da tribulação, e das instituições gentílicas, o governo humano liderado pelo último grande déspota da humanidade, que é o anticristo.
Nesse período será feita uma demonstração da impiedade irrestrita dos seres humanos. Isso vai ser exteriorizado. Será uma manifestação completa da natureza inverossímil de todas as pretensões sobre o suposto caráter e qualidade dos seres humanos à parte de Deus. Aí é o Léo Spercheffer, que é o fundador do Seminário Dallas, berço do dispensacionalismo. Vamos colocar agora, irmão Almir. Então, a temática trabalha essa decodificação do sinal celeste. Já falamos disso aqui antes, mas eu acho que, por ser um argumento novo, a gente precisa amadurecer mais um pouco, porque esse argumento é novo para a gente, os pastores. Acho que esse argumento é antigo. Quem lançou mão dele foi o John Nelson Darby, que esquematizou o dispensacionalismo, tornou um sistema, mas ele é o detentor desse argumento, porém esse argumento foi esquecido. Algumas pessoas, alguns pastores esqueceram um argumento que demonstra que a igreja é arrebatada antes da tribulação. Porém, agora também a gente pensar no período chamado, que é o que a gente está avaliando, as dores de parto de Israel. Então, a mulher do capítulo 12, de 1 a 3 de Apocalipse. Que lá no capítulo 12 de Apocalipse, são dois sinais que aparecem. O sinal do dragão, que a gente já sabe que é o diabo, é identificado no capítulo como a antiga serpente, o diabo Satanás. De antemão, quero dizer aos irmãos, eu creio assim. Para mim, o capítulo 12 de Apocalipse, ele não recapitula, ou seja, ele não vai para trás. Os aliancistas gostam muito de dizer, usando 7 modelos dentro do Apocalipse, os 7 maneiras de falar a mesma coisa. Por isso que eles trabalham com a recapitulação. São 7 recapitulações nos 22 capítulos de Apocalipse, para a interpretação da teologia do pacto. Para nós, a presença da locução, aquele conjunto de palavras gregas, kai eidon, que aparece várias vezes, que kai eidon ivi, dá uma cronologia. Então, para mim, o capítulo 12 de Apocalipse, ele não vai para o passado, ele é escatológico. Se for assim, o capítulo 12 ele está focado em coisas que ainda vão acontecer. Diante disso, o parto da mulher do capítulo 12 não seria Maria gerando Jesus, como alguns, até bons escatólogos, sustentam. O dragão levou a terça parte das estrelas do céu. A gente sabe que ali são os anjos caídos. Mas algumas pessoas pegam para falar aqui a queda de Isaías capítulo 14 e de Ezequiel 28, capítulo 12, está falando da queda. Eu creio que não. Eu creio que levará a terça parte das estrelas tem a ver com uma queda, mas não é a queda de Lúcifer, o anjo de luz que caiu do céu. Mas é a queda de Satanás, que é diferente. Porque a queda de Lúcifer está lá no período inicial do Gênesis. Mas a queda de Satanás estaria para o futuro. Quem derruba Lúcifer e os anjos não é Miguel, é Deus. Quem derruba o dragão, Satanás e seus anjos agora é Miguel. Então, ainda vai haver uma queda. Então, não retroage. A mulher também não retroage. Então, o dragão lançou de si um rio para ver se pegava a criança e a mulher. Mas, isso aí foi quando houve, Herodes mandou matar as crianças lá, não vejo assim.
é fato que ocorreu, o que Herodes fez, mas o texto não está falando da matança, do genocídio das crianças de 2 anos para baixo, lá em capítulo 12. Então, entenda, nós estamos olhando para Apocalipse 12 numa visão do escatom, não numa visão retroativa veterotestamentária ou neotestamentária. Tendo essa visão, a gente entende melhor o que queremos passar. Então, ele diz que viu um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas. Então, quando a gente busca a alusão, Apocalipse tem 331 alusões ao Antigo Testamento, e essa é uma alusão também a Gênesis 37, 9 e 10, quando José tem o sonho e ele sonha com o sol, a lua e 11 estrelas se prostrando diante dele. Aí, no versículo 10 de Gênesis 37, Jacó interpreta, e ele interpreta da maneira que a gente está interpretando. Porque Jacó diz assim: meu filho, até espantado, porventura virei eu? Quem sou eu, Jacó? E Jacó, no capítulo 37, 32 de Gênesis, ele, no Val de Jaboque, ele luta com o Malaque, o anjo do Senhor, que o desconjunta os joelhos, e ele diz: eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar sair, se tu não me abençoares. E aí ele pergunta: qual é o teu nome? Ele diz: eu sou Jacó, o suplantador, né? E eles vão mudar teu nome agora para Israel, o príncipe que luta com Deus. Então, ali Jacó tem o nome mudado para Israel. Jacó é Israel. Então, eu virei eu, o sol, Jacó, Israel. A lua, tua mãe, Raquel. E as 11 estrelas, teus irmãos. E vamos nos prostrar diante de ti. E é interessante, irmãos, que quando Jacó e os irmãos de José se prostram diante dele, Raquel já está morta, né? Raquel morreu e gritando lá: Benoni, filho da minha dor, que Jacó foi sábio, né? O menino ia ficar traumatizado. Filho da minha dor, vem cá, que chama Benoni. Aí ele ia lembrar o quê? Matei minha mãe, né? Então, mudou o nome para Benjamim, ou Benjamim, que é filho da minha direita. Então, diante disso, Raquel já tinha falecido, mas mesmo assim a visão é essa. Raquel é a lua, Jacó é o sol, e as 12 estrelas são os filhos de Jacó. E a igreja adventista interpreta essa mulher como a igreja. Os aliancistas também interpretam essa mulher como a igreja. Dizem que as 12 estrelas são os 12 apóstolos e que o sol é Jesus Cristo, então faz uma confusão. De acordo com a alusão do Antigo Testamento, é Israel. Então, essa mulher é Israel. Então, o sol conecta a Jacó. Ela está grávida e com dores de parto. Ela está grávida e com dores de parto. Isso tudo é figurado, né? Mas a lua que conecta a Jacó, a Raquel, melhor dizendo, o sol conecta a Jacó. A gravidez está associada ao passado da profecia bíblica, à nação de onde vem a salvação, e que dá à luz o filho homem. Olha, eu não digo passado, eu digo assim, claro, se você pensar esse filho homem como uma entidade corporativa e não como uma pessoa em si, aí vai mudar tudo, porque assim, claro, se a gente tiver de pensar em uma referência ao passado no texto, poderíamos estar olhando para o capítulo 12, versículo 5, como o arrebatamento da igreja. Então, o filho homem aí não seria Jesus, puro e tão somente ele, ou pura e tão somente ele.
estaríamos pensando não em Jesus, estaríamos pensando em Jesus e igreja, porque a igreja é Jesus, né? Jesus é a cabeça da igreja. A igreja é um corpo orgânico com uma cabeça. E isso é fato, né? O cristianismo e o cristão se identificam com Cristo. Quando no caminho de Damasco, Paulo viu aquela luz que era Jesus, que falou em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? E dura é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E Paulo perguntou, quem é, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele estava perseguindo a igreja. E Jesus está dizendo que se Paulo está perseguindo a igreja, está perseguindo a ele. Porque então o filho homem aí, que é a igreja, é Jesus, mas num âmbito corporativo. A gente sabe que a igreja começou com Israel. Ela só foi encontrar um primeiro gentil no capítulo 8 de Atos, com o eunuco. E mais propriamente no capítulo 10, quando o evangelho chega aos gentios, Cornélio. Uma mistura no capítulo 8 também de Atos com os samaritanos. Mas ela começa, ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judéia. Mesmo vindo da diáspora, 15 nações diferentes, todos eram judeus. Então, a nação de Israel gera a igreja. Gera a igreja. Então, quando a gente pensa nessa mulher dando a luz a esse filho homem, que é arrebatado para Deus, Darby está dizendo que esse arrebatamento não é a ascensão de Cristo há 2000 anos, mas é um arrebatamento no escatom, ainda futuro. Vamos para o próximo slide, irmão Almi. Então, aqui a gente tem a pedra de toque. Mais uma vez, o corpo de Cristo aqui é apresentado. A mulher, eu não estou explorando o capítulo 12. Já falei algumas coisas dele, mas estou pegando o texto e diz que a mulher deu a luz ao filho varão que foi arrebatado para Deus. Então, a gente tem aqui o filho varão as interpretações e a identificação. Vê aí. E a gente coloca o reprovado para os irmãos verem, né? Reprovado, ou aprovado, aprovado. Os irmãos perceberem. Então, vamos para as argumentações. O filho varão é somente Cristo. O arrebatamento é a ascensão de Cristo. Essa é uma primeira argumentação, que eu discordo. Então, a linguagem. Vamos ver se a linguagem aprova ou não. A palavra utilizada ali é harpazo, quando diz, deu à luz a um filho varão que foi arrebatado para Deus. A palavra arrebatado ali é harpazo. Ora, quando aí que é ascensão. Cara, a palavra usada ali para ascensão nos evangelhos é a palavra epairo e anabaino. Pergunta: Cristo foi tirado de algum perigo na ascensão? Os irmãos pastores e demais irmãos sabem dizer. Jesus é tirado de um perigo? Outra coisa, ele usa a voz ativa, quando ele diz às mulheres, eu subo, digam lá para os meus discípulos lá, que vão lá ao Monte das Oliveiras, porque lá eu subo para o Pai. Eu subo. Ele não está sendo, não é na voz passiva. Jesus não foi arrebatado, voz passiva. Ele subiu em ascensão. Então, a igreja vai, voz passiva, nós seremos arrebatados. É isso que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Seremos, nós seremos arrebatados juntamente com ele. Então, a igreja vai ser tirada de um perigo, a tribulação. Então, a gente é
harpazo. O rapto, rápido. Rapto, rápido. Ó. O filho varão lá da mulher é tirado assim. Jesus não é tirado assim, ele vai lentamente. Vai lá, tranquilamente, ele subindo lentamente. Parece que quando ele está dizendo, ide, ensinai todas as nações, ele está falando isso subindo. Ele já está com os pés fora da terra. Ele está subindo, o povo está vendo lá e ele está falando. Então, lentamente, tudo tranquilo, tudo pacífico. O mundo não está perseguindo, não tem ninguém de metralhadora, de canhão, tentando matar. Não, Jesus não. Nem os discípulos que estão ali assistindo estão recebendo nenhum perigo. Mas a ideia ali é que o dragão, a tribulação, aquela coisa toda, a ira, está chegando ali para o filho varão ser tirado da mulher, ser arrebatado. Entende? Que a argumentação, então, filho varão é somente Cristo, é a primeira argumentação. O arrebatamento é a ascensão de Cristo. Reprovado. Na linguagem, harpazo não retrata a ascensão, que foi gradual. 2. No resgate, a ascensão de Jesus não foi um resgate de um perigo. No filho varão ali, o resgate é de um perigo. 3. O destino. Os destinos são os mesmos para o filho varão e Cristo, é o céu. O destino está aprovado, porque tanto o filho varão, tanto a igreja, quando subir, vai subir para o céu, quanto Jesus na ascensão subiu para o céu. Então aí tem ponto. Até agora está 2-1, né? Aprovado, reprovado, reprovado e aprovado. Mas tem mais um outro gol aí, 3-1. A identificação não leva em conta as alusões corporativas a 66.7 e 77.13. O que seriam essas alusões corporativas, né? Eu vou ter, irmão Almir, que é o texto. Então, vai para Jeremias 66, versículo 7, 8, 7, 6 e 7, eu acho. Não entendi. Para a gente ver essas alusões corporativas. É Isaías ali, não é? 66? Jeremias. 66? Não tem. Hã? Ali estava Isaías 66. Isaías. Foi Isaías, né? É. 66:8, não foi isso? Deixa eu ver aqui. Jeremias não tem 66. Tem, Isaías 66. 66, 7 e Daniel 7, 13. Isaías. Então ela está certa, não tem Jeremias. Eu troquei as bolas aqui. Não tem, Então não. vamos lá, né? 66:7 de Isaías. Pronto. Isaías 66, versículo 7. Boa noite. Boa noite. Aí, Oi. antes que estivesse de Desculpa. parto, deu à luz. Antes que te viesse as dores, deu à luz um menino. Então, quando você olha isso aqui, estão falando das dores de parto de Israel, né? Nesse caso aqui, antes que estivesse de parto, deu à luz. Claro que aí na igreja, é Israel, mas é uma alusão corporativa. Esse um menino aqui não pode ser uma pessoa. É, é a entidade corporativa Israel. Tem a ver com muitas pessoas, né? É como lá em Apocalipse. Porque você pode ler o capítulo 8, vai deixar claro isso. Então, o capítulo 8 vai dizer: quem jamais viu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e deu à luz a quem? Seus filhos. Vocês estão notando que no verso 7 fala: antes que estivesse de parto, deu à luz, antes que lhe viesse as dores, deu à luz um menino, um menino. Aqui você tem a ideia
Sião esteve de parto e deu à luz seus filhos. Então, é uma alusão corporativa. Esse um menino são plural, seus filhos, certo? E o outro texto é Daniel 12, não foi? O texto agora foi Daniel 12, verso 7, não foi isso? Verso 13. Verso 13, não foi? Pronto. Daniel 12, verso 13. Vamos ver aí. Não, não foi. Deixa eu ver. 12, 7. É isso? 12, 13. Não, 12, 7. 12, 7. Isso. E eu vi um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou o céu, a sua mão direita e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria. Não. Vamos voltar lá, irmão, porque eu. Vamos voltar ao slide, que é aqui. 7:13. 7, 13. O irmão Juvenal está com a mente boa. Ele falou 13, mas é 7:13. Veja, 7:13. Daniel 7:13. Acho que o senhor botou. Não eu estava. É isso aí, é 7:13. 7:13. Vamos lá. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao Sião de dias, e o fizeram chegar até ele. Quando a gente olha, quem é o ancião de dias? É o Pai, né? E aí diz que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Então, esse ele, que é esse filho do homem, não é uma pessoa só, não é só Jesus. Por que não é? Veja o verso 14. E foi dado a esse filho do homem o domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é o domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Então veja que foi dado o que a esse filho do homem? O domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Povos, nações e línguas servindo esse filho do homem. É uma pessoa? Não. É uma entidade corporativa. É uma entidade corporativa. Esse filho do homem aí é a igreja. Por que que eu sei? Aí os irmãos vão mais abaixo, no verso 18 em diante. Porque no verso 17, verso 16, ele vai querer saber a verdade da visão. Ó, ele diz: cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. Ele queria saber, estava entendendo, que é esse filho do homem que pega lá o domínio do ancião de dias. Eu quero entender aí, quer que você me explique aí. E ele me disse, e me fez saber, ele me disse, me fez saber a interpretação dessas coisas. Ele diz, aí vamos soltar os animais, que ele já colocou que são os 4 impérios, né, que se levantarão. E aí, quando ele chega no 18, ele diz, mas os santos. Não, ele está dizendo mais o santo com Szão, seria Jesus. Mas é ele só? Não, é uma entidade corporativa, porque ele diz, mas os santos, no plural, do Altíssimo, receberão o reino, possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Aí, vamos pular aí mais um pouquinho, vamos para o versículo de número 22. Vamos pular aí, irmão, passar para o verso 22 ou 23. Vamos lá. Pode descer? Cadê o irmão Almir? Caiu, foi? Almir? Parece que caiu. Foi arrebatado. Não, aí, Mas os aí irmãos já podem confio. abrir, abram aí, que aí a gente fica sem o recurso, mas vamos lá para
Daniel, capítulo 7, e vamos dar uma olhada aí para o verso de número 23. 23 não. 20. 18, né? Já lemos o 18. Agora vamos para o versículo de número 22. 22. Até que veio o ancião de dias e foi dado juízo a quem? Aos santos do Altíssimo. É que é o Filho do Homem aqui. O Filho do Homem são os santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuiriam o reino. Aí salta para o versículo 27. Aí ele diz: E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E seu reino será um reino eterno. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então, aqui a gente está vendo que é isso que ficou dito lá, que a irmã está dizendo que caiu a internet dele aqui, irmão. Então, o que a gente tem é isso. Klaus está por aí? Tô sim, pastor, tô aqui. Eu vou mandar para o senhor o slide, porque aí o senhor Mas eu tô no celular, pode. pastor. Eu não tô no computador, não. Eu não vou conseguir colocar no ar. Isso. Então, vamos comentar um pouquinho. Depois a gente pode ver os slides no outro momento, mas a gente comenta. Então, o que eu quero dizer? Ali a gente viu, contemplou ali tudo, né? Então, o que eu quero dizer ali? Eu quero que você abra aí capítulo 12 de Apocalipse, para a gente fechar aqui essa parte. Apocalipse 12, hoje, por hoje. Aí vai assim, 12, verso 5. Ó, 12, 5 de Apocalipse. E deu Travou. Vou. Da internet. à luz um filho, um varão, Agora foi, agora foi o pastor que há de Evaldo. reger todas as nações. Seus. Estão me vendo? Tudo certinho? Travou um pouco. Se Deu uma começar a ler de novo, travada. a partir do 12. A partir do 12, pastor Sim. Evaldo. Apocalipse 12. 12, 5. 12, 5, ó. Deu à luz um filho, um varão. Inclusive, no grego, a palavra varão, varão aqui está no neutro. Um acém. Está no neutro, né? Então, se está no neutro, por que não está no masculino? Um filho, um varão, não é? Então, pode ser a ideia da entidade corporativa. E deu à luz um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Assim, só para a gente fechar, depois eu aprofundo mais com um outro momento. Mas, primeiro, a ideia de que há de reger as nações com vara de ferro. Cabe para a igreja. Se pegar lá uma promessa lá, a uma das igrejas da Ásia Menor, das 7 igrejas, foi: quem vencer regerá as nações. Veja bem, eu vou até pegar o texto para a gente encaixar direitinho. Aqui, deu à luz a um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus. Aí você pega Apocalipse capítulo, deixa eu ver aqui, 3. 3, né? 3:27. 2:27, desculpa, pastor. 2:27. 2:27. Aí ele vai dizer sobre o vencedor, está no 26 e 27. 27. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, serão quebrantadas como os vasos de oleiro, como também eu recebi de meu pai. Está dizendo que a gente também vai sentar no trono de Davi e que nós também regeremos com vara de ferro, que está cabendo aqui nesse capítulo 12, versículo 5. Outra coisa que chama atenção, irmãos, voltando a Apocalipse 12, 5, é que ele deixou aqui se fosse Jesus, porque tem gente que arremata logo, meu irmão Klaus. Tem gente que diz assim: aqui é ascensão, mas eu gosto da mão, né? A mão
morte, sepultamento, ressurreição, ascensão e exaltação à direita de Deus. A gente não enxerga aqui a obra redentiva, porque aqui só aparece, dá uma olhadinha no verso 5, só aparece duas coisas: nascimento e ascensão. Para quem diz que é ascensão, nascimento e arrebatamento. Ó, deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi morto na cruz, ressuscitado e arrebatado. Tá assim? Não. Não, não tá assim. Tá dizendo, foi morto, não. Tá dizendo somente um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus. E aqui eu chamo a atenção, que está chamando a atenção para um arrebatamento. Claro, os mortos vão ressuscitar também e ser arrebatados, mas chama a atenção dos vivos, né? Porque aqui a igreja nasce e é arrebatada. Nasceu um filho varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então, essa argumentação, ela demonstra e depois a gente pode aprofundar mais e fazer aquele paralelo melhor, mas essa visão demonstra que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, porque o filho da mulher harpazo, é arrebatado para Deus e retirado da terra antes do perigo chegar. Esse é um argumento de Darby que eu queria colocar para os irmãos. Mas eu fecho aqui, irmão Elias. E aí tem o irmão Daniel, que já levantou a mão, né? Irmão Daniel, é a pergunta que eu queria fazer, então vou aproveitar o tempo final. Fique à vontade, irmão. Boa noite. Obrigado da mensagem dos fins, os 3 fins lá, pastor. Que ensino muito importante. Eu nunca pensei assim, nunca ouvi uma coisa dessa, mas fico muito agradecido. Eu queria fazer uma pergunta exatamente sobre Daniel capítulo 7 e Apocalipse 17. O que acontece? Aparece lá no Daniel 7, no 8 e 9, os 10 chifres. E esses 10 chifres voltam a aparecer em Apocalipse 17. São duas perguntas que eu tenho. A primeira pergunta é a mesma referência? Sim. Os 10 dedos dos pés da estátua de capítulo 2 de Daniel Daniel. os 10 dedos, são os mesmos 10 chifres do capítulo 7 da besta indescritível, e são os mesmos 10 chifres lá da besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, que lá em capítulo 17 diz que são 10 reis que assumirão o poder por 1 hora, que é o período da tribulação, pelo menos o período inicial. Depois, 3 deles são abatidos pelo próprio anticristo, e ficam apenas 7, e a besta faz parte do 7, que é a oitava também. Então, ela é a ponta pequena que sobe. Então, o Certo. senhor está certo que os 10 chifres são, digamos assim, a Confederação Europeia na nova configuração do Império Romano, através dessas 10 nações da Europa que apoiarão É, o anticristo. Essa é a minha segunda pergunta. Hum, Essa é um pouco mais complicada. Não precisa responder hoje, pastor. Ou, sim. se for muito simples, responde e fala, não, acabou. Mas o não eu já tenho. A pergunta é simples. Há a possibilidade desses 10 chifres serem essas nações que estão em volta de Israel e não a europeia, com o sentido de Roma? Porque eles agora estão fechando um acordo entre eles, igual o Acordo de Varsóvia, em 55, quando os comunistas
se reuniram e disseram: se Obrigado. atacar um, ataca todo mundo. Agora, os árabes, os muçulmanos lá, estão fechando essa mesma eh, alternativa. Ou seja, se atacar um, atacou a todos. É, o Pacto de Varsóvia já é um pacto também anticristão, né? Para destruir Israel. Eles voltam agora a todo vapor com esse propósito. Eu acho difícil ser esses 10 chifres, porque tem a ver com o Império Romano restaurado. E se você tem, de um lado, essa união que é anticristã contra Israel, é uma visão islâmica e Isso, também marxista, de certa forma. O marxismo apoia isso aí, né? A gente vê aí a esquerda apoiando grupos contra Israel. Haverá queda, a gente já tratou disso, do comunismo dentro da tribulação. Então, sim. essa união pode chegar próxima aí, dizem que é o 38 e 39 para o futuro. É, Porém, a Confederação Europeia, ela é a restauração do Império Romano europeu. É o Império Romano cuja cabeça vai ser a Itália. Então, é Roma que estará liderando essas nações. E a potência mundial europeia é muito mais em poder bélico, em poder tecnológico, em poder social, em poder político, em poder econômico. Tudo isso, essa potência, essa força está na Europa. Não está nesses países que estão se unindo contra Israel. Porque a questão não é só ser contra Israel. E aí, o Pacto de Varsóvia dá conta junto com essa reprise agora do pacto. Mas não temos condições de afirmar categoricamente que isso é suficiente, porque a confederação do anticristo ela é mundial. Então, não é só para se proteger contra os ataques de Israel ou dos Estados Unidos ou da Inglaterra contra quem tocar em Israel. É uma coisa muito mais ampla, que tem a ver com um governo que vai abranger nações que estão, como a gente tem lá, a gente tem a questão do governo, de um governo mundial que seja potente. A gente já tem aí o G8, né? E outros. O Klaus colocou que brevemente a Europa vai ser muçulmana. É verdade, não tem problema. assim. Sim, sim. Vai ser muçulmana para externar mais o ódio a Israel. Então, isso vai ser muito superior ao que essas nações estão fazendo nos arredores de Israel. Então, eu creio que não. Eu ainda Não. continuo a acreditar que isso tem a ver com o mundo europeu, viu? Tá. Obrigado, pastor. O não eu já tenho, agora fiquei com o não mesmo. Muito obrigado. Irmãos, Pastor Almir ressuscitou. O irmão Almir ressuscitou. o perigo tá ali, tá no, né, tá escuro, né, Primo? Mas conseguiu entrar, né, Primo? Consegui, mas está caindo a luz aqui no hotel, aqui está complicado. Eu carreguei 2 vezes Bom, Primo. para a internet. Tá bom. Se nós não tivermos nenhuma pergunta, então acho que nós milagrosamente vamos terminar 22h30. Isso é um milagre. Então, realmente um milagre sem precedentes aqui, né? Porque a gente nunca consegue terminar na hora. E Mas se a de tiver hoje alguma vai coisa, ficar para a alguém possa. semana que vem. Fica para a semana que vem. Ou então já começa com outro. E se tiver alguma pergunta, pode começar. Começamos a semana que vem já perguntando, né?
como fizemos hoje. Acho que foi interessante também, né, pastor Evaldo? Né? Muito bem. Nós temos aí a ausência do pastor Ulisses, que justificou, estava voltando de viagem, entrou lá dirigindo um pouco, voltando de Catanduva. E o irmão Genivaldo, que toda última terça-feira do mês ele tem um culto de evangelismo, ele não pode participar. Ele me manda sempre uma mensagem no particular justificando. Tá bom? São os dois que falaram comigo, pelo menos. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, uma reunião abençoada. Obrigado, pastor Evaldo. Muito obrigado mesmo. Pastor Juvenal, pastor Lorival, muito obrigado. Pastor Luiz está viajando. E os demais irmãos, primo, irmã Cristina, como eu disse, seja muito bem-vinda de volta. Melhoras para o seu marido, Obrigada. Obrigada. cunhado, bom vê-lo. Grande abraço, cunhado. Irmão Daniel, prazer em vê-lo. E o nosso irmão Klaus, nosso representante em Curitiba, nosso representante maior. É um grande prazer tê-lo, viu, irmão Klaus? Pastor Ivânio, eu só vi aqui, eu não vi ele falar, acho que ele entrou, não consegui, eu não sei se ele está aí, pastor. Olha, pastor, tudo bem? Eu achei que não estava. Prazer em vê-lo mais uma vez, tá bom? Obrigado. Pastor Lourival nos encerra com oração. Obrigado, pastor Lourival, por favor. Lembrando daquele pedido que eu fiz, eu agradeço muito aos irmãos se continuarem a oração por ele, tá bom? Muito obrigado. Deus amado, Pai querido, queremos, Senhor, te agradecer pela tua bondade em ter nos dado mais um dia e especialmente porque podemos nos reunir em torno da tua palavra e procurar, Senhor, a, a revelação, a notícia, a informação, o entendimento para que, através da tua palavra e da orientação do teu Espírito, usando os teus filhos, teus servos, com especial, com um destaque especial para o pastor Evaldo, nosso mestre aqui, Deus, na aula, que o Senhor continue a fortalecer as nossas vidas e nos ajudar a tanto quanto percebemos que a volta do Senhor é iminente Amém. e que há muitos sinais que nos mostra, ó Deus, a proximidade dessa iminência, que o Senhor também prepare o nosso coração, nos ajude para que possamos mover os nossos pés, nosso coração, colocar no teu altar para agir ainda em tempo de compartilhar a nossa fé, nosso entendimento sobre a tua palavra, para salvar ainda muitas vidas, restaurar outras e fortalecer os que estiverem fracos, de tal maneira, ó Deus, que o Senhor nos use como instrumentos nas tuas mãos, para que o teu povo seja reunido, preparado e esteja pronto para a volta do Senhor Jesus. Amém. Nós te agradecemos, ó Pai, pedindo que o Senhor continue a cuidar dos nossos queridos e a apaziguar o nosso coração naquilo que nos aflige com relação aos enfermos, àqueles que estão escravizados de alguma forma pelo pecado, que o Senhor nos conceda o privilégio de ser usados como bênçãos nestas vidas para amparar e fortalecer. Amém. Obrigado, Deus, pela tua igreja, da qual fazemos parte e Amém. através da qual o Senhor nos ensina todas estas coisas maravilhosas Amém. da tua palavra. Nós te agradecemos, Pai, e te louvamos, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Sim. Amém. Amém. Pastor Obrigado, Evaldo. boa noite. Boa noite, Boa meu noite, irmão. Boa noite. A todos. Boa Até a noite. próxima. Obrigado. Pastor Evaldo. Deus Boa abençoe. noite. Obrigado, pastor Evaldo. Tô lendo aí, tô lendo o livro, seu livro. Realmente fiquei aí observando as lutas da primeira igreja ali. Realmente foram grandes lutas, hein? Foi. Situações bem complicadas pelas quais a igreja passou.
Aham, isso aí. Não, Muita coisa é, boa. muita coisa Irmão, boa. irmão Elias e irmão Hélio tá chegando aí, viu? Ah, O tá. Isso que eu ia livro tá falar, o chegando meu aí. não chegou ainda, então eu estou esperando aqui, ó. Eu Viu, senti, eu pastor? senti, eu senti É, falta eu, eu senti falta de uma é, foto atualizada da igreja. Tem lá a foto antiga, né? Eu pensei que eu ia ver a foto nova para ver como é que estava ali. Eu senti falta de uma fotozinha pequena do lado atualizada, É uma dica. Essas né? dicas são boas para uma próxima edição. São Eu senti boas. falta. Eu pensei que eu ia ver, porque eu vejo a foto antiga. Eu falei, será, como é que está hoje a igreja? Ficou tá aquele bom. desejo É, e nós temos no livro muita coisa, a origem de muitas igrejas, né? A origem dos É, batistas, a conversão, é. as Foi lutas. muita pesquisa, viu, pastor? Deve ter sido difícil montar isso aí, viu? Porque olha, muita pesquisa feita, hein? Até o nome do pastor ali foi mencionado, Álvaro Adalgiso. Álvaro Sim, Adalgiso. Até o nome dele foi mencionado no livro ali. Ele faleceu, né? Acho que ano passado, ano e retrasado, isso né? aí. Para os irmãos que conhecem aí, muito bom, que conhecem o pessoal. Aí tem a Batista Nacional, tem os Batistas da Convenção, tem os regulares, tem os Batistas Bom, Bíblicos. Tem isso, muita pesquisa. Os irmãos, muita. quem gosta de É. história vai ficar É. encantado. Eu jamais ia imaginar que o Álvaro Adalgiso estava aqui em São Paulo. Eu não pensei que ele esteve aí na Bahia envolvido com toda essa É, história Ele é aí. do Rio Grande do Norte, né? Ele é originário do Rio Grande do Norte. É. aqui, Bom, irmão ele que gosta da música também. é A muito gente bom, Hélio. mostra irmã, Eu já li a inteiro. irmã, a irmã gostou muito, a irmã Cristina. Gostei muito. A parte da música é muito boa. Pode. É. Nossa, é muito bom, Hélio. Eu estou a caminho da leitura aí. Vai chegar aí, irmão Juvenal, acho que já tem, né? Ainda não. Eu tenho só o primeiro, Mas só- é um livro assim que logo, logo eu vou. é sobre Manda a um, identidade. pastor Evaldo, manda um livro desse pastor Juvenal e põe na minha conta, e manda a conta para mim. Pronto, vou Oh, mandar, vou mandar. obrigado. Oh, já ganhou de presente. Já ganhou de Já presente. ganhou. Aproveita. O Lorival o irmão Já- Juvenal só vai me O mandar futuro, pastor, o endereço. o mês que vem eu estou entrando na fase do lucro. Faço 70 É, anos. Pronto. Mês que que vem. bom. Viu? É. Viu? O tempo da colheita, Aproveita. né? 70, o Salmo 90 diz que é lucro, né? É, Lucro ou enfado, né? é. Mas Aproveitando que estamos falando sobre livro, Eu já pastor ganhei. Juvenal, eu estou lendo o seu livro aqui. E Obrigado. olha, eu realmente, esse livro aqui ia dar muito pano para manga, na minha opinião. Tem muita coisa aí que eu falo, opa, peraí, então seria muito interessante também, viu, pastor? Quem sabe a gente consiga chegar futuramente. O primeiro Obrigado. parece que não sei quem é que leu já, mas tem umas coisas aí que a gente fala, será? Será? Olha, eu achei muito instigante, para falar a verdade, viu, pastor? Deixa eu falar com o pastor Evaldo. Se ele não tem notícia de uma editora para publicar o meu próximo livro, é o romance escatológico. é, Já terminei. Já vamos ver terminei de aí. escrever. Vamos ver aí, né? Se eu É tiver uma dica, uns dados, manda viu? aí para mim. Tá joia. Porque essa editora que publicou esse livro aí já me disse que a fila está até 2028 e esse livro não pode esperar, porque Tá esse livro que eu certo. escrevi agora é um romance, é uma ficção e é extremamente evangelístico. No final eu faço Aí, no final eu faço um apelo lá. tá É. certo. Esse livro, Oh, quem quer conhecer um pouco, né, da tarimba aí do pastor Evaldo, é só ler esse livro aí dele aí, realmente, aí você vai Beleza. Aham. ficar abismado em ver como o homem conhece história aí, realmente é Eu vou, maravilhoso. Mas eu assim, vou ter o privilégio, né, irmão? Você me é fala. que eu sou, Privilégio, privilégio, Privilégio. é porque eu privilégio. sou também historiador, né? Pois é. Então, justamente. Aí, Aham. Você aí vê já é você vê fora, aquele, aí já é fora da escatologia. A escatologia já é a teologia, mas tem tem que ler o também. livro,
tem que ler o livro do homem e deixar um dicionário do lado ali para. Rapaz. Ainda Não é tem a mole, área, não. aí tem a área da teologia, tem a área da história, ainda tem a área das letras, viu? Ainda tem É, essa. Mas estamos parabéns, aí, Pô, na pedagogia. Mas estamos aí grande juntos, conhecimento. viu? Deus continue nos Grande conhecimento. abençoando. Orem por mim, amém, pela minha saúde. amém. Orem também pela minha filha, que quarta-feira, de amanhã 8, ela está indo para Portugal para fazer um intercâmbio da universidade aqui. Aí está indo morar lá até 6 meses. Ela tem 20 anos. E aí o coração do papai e da mamãe está na mão. Filho de peixe, né? Filho de peixe, né? A gente tá na mão, e Klaus, deixar aí assim, a gente fica assim, meu pai, cuida, e a gente não teve ainda essa filha única, hein, pastor Lorival? E a gente fica assim, com o Também tem. coração palpitando. É difícil, eu não tenho Eu- coragem. Só que está em São Paulo. É, Minha filha é nós única. vamos, orem decidido por ela, chama Beatriz, né? Para aquela Beatriz Moraes, aí tá o nome aí, né? Que ela tá Tá? na área de enfermagem, e ela tá indo para lá. E aí a gente está do lado de cá torcendo para esses 6 meses passarem rápido. Tá bom, Tá, pastor. Esse século. tá bom. Deus Tá abençoe. bom. Boa noite. Amém. Deus Beijo. abençoe. Todos. Tchau a Boa todos. noite, boa Deus Bom noite. resto abençoe, de irmãos. semana para Irmãos, vocês. uma boa Irmão noite para os Hélio, irmãos aí. irmão Hélio, irmão Elias, quando chegar aí, vocês sinalizam para mim, viu? Tá joia. Pode deixar. Pode, Pronto, Irmão pode aqui. deixar, Almir, pastor. muito Pastor, obrigado pelo presente. pastor Juvenal, Tá, manda seu endereço completo para poder botar no tá, correio, viu? tá. Obrigado, pastor Evaldo. Obrigado, irmão Almir, pelo presente. Ah, que isso, é uma Ah, alegria. Melhor é, é dar do que receber, pastor com Juvenal. certeza. Amém, obrigado. Boa noite, irmão. Ó, tchau, boa noite a Um todos. abraço. Uma boa Hoje. semana para os irmãos. Deus abençoe. Igualmente.